Fala galera, canal Pobrejando de volta para falar do que a gente mais ama. Futebol sem enrolação e com opinião. Já deixa o like, se inscreve e bora. Hoje vamos dar sequência à nossa série Heróis Improváveis. E olha, a gente vai falar da Islândia de 2016. Sabe, aquela seleção que virou o pequeno gigante da Euro e que imortalizou a famosa Viking Clap com a sua torcida. Bom, nossa história começa aqui, ó. Em Nice, na França. Oitavas de final da Euro 2016. E o que rolou naquele gramado, nossa, não foi só um jogo de futebol. Foi um verdadeiro terremoto. Uma das maiores, se não a maior, zebra de toda a história dos torneios de seleções. E para a gente ter uma ideia do tamanho do absurdo, é só olhar para esses números. Pensa comigo, de um lado, a Inglaterra, o berço do futebol, uma nação com 55 milhões de pessoas. Do outro, a Islândia, um país com 330 mil habitantes. Isso é menos gente do que muito bairro grande por aí. Estreantes contra campeões mundiais. A diferença aqui não era grande, era simplesmente abissal. E o placar final foi esse aí, 2-1 para a Islândia. É isso mesmo que você está vendo. A pequenina Islândia, logo na sua estreia, despachou a poderosa Inglaterra para casa. Foi um resultado que não só quebrou todas as bolsas de apostas, mas, sabe, ele quebrou a própria lógica do esporte. E claro, um placar desses não gera só manchete de jornal. Ele gera uma única pergunta. Uma pergunta que ecoou no mundo todo no dia seguinte. Como? Simplesmente, como é que isso foi acontecer? E essa é a pergunta que a gente vai tentar responder hoje. Como essa pequena nação, essa ilha lá no meio do Atlântico Norte, conseguiu derrubar um gigante em pleno palco europeu? Foi sorte? Foi um acaso do destino? Sei lá, os planetas se alinharam? Então, a resposta, que é o que deixa essa história ainda mais fantástica, é essa aqui. Não foi um acidente, não foi um lampejo de sorte, nem um dia ruim do adversário. O que a gente viu em campo foi, na verdade, o resultado de um projeto. Um projeto meticuloso, de longo prazo e, cara, incrivelmente bem executado. Então, bora abrir essa caixa preta e entender o que estava por trás desse sucesso todo. Afinal, que projeto secreto foi esse que transformou uma nação de azarões em verdadeiros matadores de gigantes? O plano deles tinha 3 pilares. Primeiro, formação de gente. Eles investiram uma grana pesada para ter um exército de treinadores qualificados, com licença da UEFA, praticamente um para cada vilarejo. Segundo, infraestrutura. Eles construíram campos cobertos e aquecidos pelo país inteiro, porque o inverno lá não há brincadeira, assim a bola podia rolar o ano todo. E terceiro, e talvez o mais importante, metodologia. Eles criaram um jeito islandês de jogar, que era ensinado do mesmo jeitinho para as crianças de 8 anos e para os caras da seleção principal. E para juntar todas essas peças e fazer a engrenagem girar, eles tinham uma dupla de técnicos simplesmente genial. O sueco super experiente Lars Lagerbäck e o islandês Heimir Hallgrímsson. Eles foram os arquitetos que pegaram esse projeto todo e transformaram em uma equipe de verdade, compacta, disciplinada taticamente e com uma força mental absurda. Ok, com o projeto fora de campo todo redondinho, vamos ver como é que isso se refletiu lá dentro, nas 4 linhas, durante a Eurocopa. Como que essa filosofia toda virou uma arma tão letal? A campanha deles no torneio parece até roteiro de filme, sério. De cara, seguraram o Portugal do Cristiano Ronaldo no empate heróico. Depois, se classificaram com um gol no último segundo contra a Áustria. E aí, veio o nocaute na Inglaterra. A jornada acabou nas quartas de final contra a França, que jogava em casa, mas, a essa altura, a derrota já nem importava mais. Eles não saíram de cabeça erguida, eles saíram como heróis. E a tática em campo era simples, mas era genial. Eles formavam um escudo, sabe? 2 linhas de 4 jogadores, bem juntinhas, fechando todos os espaços possíveis. Era um pesadelo tentar atacar aquele time. E quando eles roubavam a bola, parecia uma flecha. Ataques super rápidos, diretos, sem ficar enrolando. Cada jogador sabia exatamente o que tinha que fazer. Não tinha estrela ali, tinha um time que confiava de olhos fechados no plano. E essa frase aqui, olha, ela resume tudo perfeitamente. A maior força da Islândia era saber exatamente quem eles eram. Eles não tentavam ser o Brasil, não tentavam ser Espanha, eles conheciam as próprias limitações e, mais importante ainda, sabiam explorar os pontos fortes até a última gota. Isso não é só maturidade, isso é inteligência pura e simples. Mas a história da Islândia em 2016 não acabou com o apito final lá na França, não. O impacto daquela campanha, o legado do trovão, como a gente gosta de chamar por causa do Viking Clap, ele ecoa até hoje. Aquele som, aquela batida de palmas, aquele
Aquela celebração entre jogadores e torcida virou muito mais que futebol. O Viking Clap se transformou num símbolo mundial de união, de força coletiva, de paixão. Foi copiado em estádios no mundo inteiro. No fim, mais do que uma zebra histórica, a Islândia deixou um verdadeiro manual. Eles provaram para o mundo que, com planejamento, com identidade e principalmente com muita crença, uma nação considerada pequena no futebol pode sim bater de frente com os gigantes. Eles mostraram um novo teto do que era possível. E a gente termina com essa reflexão. A Islândia não levou o troféu para casa, é verdade, mas conquistou algo que talvez dure muito mais tempo. Uma identidade que inspirou uma nação inteira e o mundo do futebol. E aí fica a pergunta no ar. No fim das contas, o que vale mais? A taça na estante ou uma história que nunca vai ser esquecida? Comenta aqui embaixo e compartilha. Aqui é o Pobrejando, futebol raiz, resenha sincera e opinião sem filtro. Até a próxima!